Olá, eu sou o André L. Ribeiro e hoje eu vou responder essa dúvida que está aí na tela: como lidar com um Product Owner não colaborativo em uma retrospectiva, né? Se você já ouviu falar do Scrum, deve saber que essas palavrinhas têm a ver com esse framework, né? Product Owner é um dos papéis aí importantes dentro do Scrum, responsável por definir, né, o que vai ser feito, ordenar o backlog, gerenciar o backlog, definir junto com a equipe o que vai entrar em cada sprint. E a retrospectiva é aquele momento, aquela reunião em que o time Scrum como um todo tem a possibilidade de discutir o que está dando certo, o que está dando errado, como é que ele pode melhorar, né, para uma iteração posterior. Só que essa pode ser muitas vezes uma questão bastante espinhosa. Essa questão apareceu dentro do meu treinamento preparatório para certificações PSM1, PSPO1, né, que é um treinamento sobre o framework Scrum. E por que essa pode ser uma questão espinhosa? Porque o Scrum Master, né, na realidade a pessoa que me fez essa pergunta, o que ele estava querendo perguntar é como é que o Scrum Master vai lidar com essa situação. E por que isso pode ser difícil? Porque o Scrum Master é um líder servidor, ele não é chefe do Product Owner, ele não tem ascendência, né? Ele não tem autoridade formal sobre ninguém, né? Nenhuma daquelas pessoas com as quais ele está trabalhando. Então ele tem que se valer, né, de dinâmicas da sua capacidade de facilitação, de mentoria, de coaching, para poder fazer com que determinados problemas sejam resolvidos sem que ele tenha, muitas vezes, que interferir de uma maneira autoritária. Na realidade, muitas vezes não, né? Ele nunca deve ser autoritário, até porque ele não dispõe desse poder. Então, como é que a gente faz para isso aparecer dentro de uma retrospectiva de uma maneira relativamente natural e sem que se gere, né, atritos desnecessários ou padrões de comportamentos não adequados aí para o Scrum Master, né? E eu trouxe para vocês aqui o que eu levei para minha turma também, que é uma dinâmica bastante interessante, que é essa que está representada nessa figura. Qual que é a ideia dessa dinâmica, né? Vamos supor que você tenha, por exemplo, uma equipe de 8 pessoas. Claro que esse número pode variar e talvez os grupamentos não aconteçam 2 a 2 aqui, né? Pode ser que eles aconteçam grupos de 3 pessoas, por exemplo. Mas vamos supor que a gente tenha esse múltiplo de 2 aí, que é 8, que torna o processo mais simples. Uma retrospectiva é um momento em que a gente vai discutir problemas. E se esse problema, né, de um Product Owner não colaborativo, um Product Owner que não participa, que não ajuda a equipe, né, a esclarecer o que precisa ser feito, que não está lá para priorizar o que tem que ser priorizado, se esse for de fato um problema relevante que está acontecendo, isso obviamente vai estar na cabeça de cada uma das pessoas. Só que pedir para um membro da equipe ou os diversos membros também falarem de uma maneira aberta quando as pessoas estão começando a trabalhar com o Scrum pode ser muito difícil. Às vezes a pessoa ter essa coragem de expor de uma maneira global ali para todo mundo. Então essa dinâmica, o que ela faz? Ela pede primeiro para cada um dos elementos, né, do time, incluindo o Product Owner e o Scrum Master, colocarem, né, numa folha de papel os 3 pontos principais que deveriam ser melhorados. Depois, se cada uma dessas pessoas fizerem isso individualmente, elas vão se unir 2 a 2 e essas 6, né, questões a serem tratadas vão se transformar em 3, quer dizer, elas vão ter que chegar a um consenso sobre quais, né, desse grupo de 3 mais 3, quais são as 3 que vão ficar. Isso vai acontecer com cada par 2 a 2. Depois, esse par de 2 vai juntar com esse par de 2, né, e vai subindo. Essas 3 aqui vão se juntar com essas 3 outras questões para dessas 6 ficarem apenas 3. A mesma coisa vai acontecer do lado de lá, até que a gente consiga chegar, depois de uma, duas, 3, na quarta iteração a gente vai ter os 3 problemas realmente mais importantes que estão acontecendo, e é muito provável, né, que esse problema da falta de colaboração do Product Owner vai aparecer com muita força e ele já vai ter sido exaustivamente discutido sem que uma pessoa tenha que se expor ou tenha que ter essa coragem de dizer num primeiro momento, e sem que o Scrum Master tenha que também
digamos, jogar isso na cara do Product Owner, o que não seria uma boa coisa. Então essa é uma dinâmica bem simples. É claro que cada um desses passos, ele também tem que seguir aquela ideia, né, do Scrum, de que é algo time-boxed, né, deixar não muito tempo para essas discussões acontecerem, talvez uns 5 minutos para cada uma dessas etapas aí, ou talvez um pouquinho mais. Lembrando que uma retrospectiva pode durar até 3 horas, né, para uma sprint de um mês, mas duraria menos aí para sprints menores, mas é importante limitar esse tempo para que não se fique eternamente discutindo e para que haja tempo também para uma discussão maior em grupo, tá? Então aí, na realidade, eu falei que essa é uma maneira de resolver um problema de um Product Owner não colaborativo, mas a gente pode dizer sem medo de errar que essa é uma dinâmica que pode ser usada numa retrospectiva para resolver qualquer problema espinhoso aí, né? Para fazer com que as pessoas falem sem ter medo aí de sofrer, né, nenhum tipo de represália. E isso, como eu disse, é de especial importância quando o Scrum está começando a ser implementado. À medida em que a equipe vai ganhando maior confiança no framework como um todo, isso soa de maneira mais natural e acontece mesmo sem ter uma dinâmica tão elaborada. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.